Olá, bem-vindo ao Diário Esportivo, projeto da equipe de esportes do Diário do Grande ABC, em parceria com o DG ABC TV. Nesta segunda-feira, 25 de abril de 2016, estou aqui com os repórteres colegas Felipe Simões e Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo certo, Derek. Maravilha. Bom, então vamos aos destaques do programa de hoje. Com shows da torcida e de Fernando, Santo André faz 2-0 no Barretos e sai na frente na semifinal do Campeonato Paulista da Série A2. Coraza e Tormento, Texaco versus Napoli, fazem finais da Copa Diário do Grande ABC de Futsal. Bom, bem-vindos à quarta edição do nosso Diário Esportivo. Nesta edição nós vamos falar muito da vitória do Santo André sobre o Barretos, 2-0, uma vitória incontestável. O Santo André jogou bem melhor do que o time do interior, abriu vantagem para o jogo da volta da semifinal do Campeonato Paulista da Série A2. E, Fattori, bom, você que acompanhou a jornada inteira do Santo André neste Campeonato Paulista da Série A2, o Santo André conseguiu uma vantagem boa para esse jogo de volta que vai ser sábado lá em Barretos, né? É verdade, conseguiu até uma vantagem surpreendente, na minha opinião. Achei que o Santo André teria mais dificuldade contra o Barretos, apesar de considerar favorito, havia dito isso em outros programas anteriores. Eu acho que o Santo André tem um time muito melhor que o Barretos, só que até pelo Barretos estar com desfalques, achei que eles iam ainda mais fechados e daria uma dificuldade maior para o Santo André. Conseguiram no primeiro tempo, se fecharam bonitinho ali atrás, só que o Santo André conseguiu de forma mais improvável possível, porque para mim o Fernando, apesar dos 2 gols, é um jogador muito lento, só que ele conseguiu, surpreendentemente, na velocidade, ganhar do zagueiro para fazer o primeiro gol, e depois conseguiu cavar um pênalti e converter o segundo, teve bastante tranquilidade. O Santo André não sentiu tanta falta do Branquinho como se esperava, é o principal jogador, o principal articulador do time, estava fora. Para mim foi surpreendente esses 2-0 e leva uma vantagem enorme do jogo de volta em Barretos. Lembrando que já foram 2 jogos Santo André e Barretos nesse ano, 180 minutos, o Barretos não fez nenhum gol no Santo André. E agora precisa fazer 3 em um único jogo, né? Eu acho muito difícil. O Santo André tá com acesso nas mãos, só perde se alguma coisa muito normal no jogo acontecer. O Santo André é favoritíssimo para essa vaga. Os andreenses esperam ansiosamente esse retorno para a elite do futebol estadual. Felipe, de que forma você viu essa vitória do Santo André? Uma vitória, como o Fattori disse, né, incontestável. Uma vitória realmente muito boa, né? Dá uma boa vantagem para o Santo André na briga pelo acesso. E é bom lembrar que, se eu não me engano, no comando do Toninho, só perdeu um jogo por 2-0, contra o Taubaté, que foi fora de casa também. A defesa, como a gente já falou aqui em outras oportunidades, é o ponto forte do time, não toma gol, não costuma tomar muitos gols. E tem tudo para conquistar o acesso, né? Depende só de si, de fazer uma boa partida lá, defensivamente, e chegar à final e conquistar esse acesso aí. Tá com 1,5 pé aí no acesso o Santo André, com certeza. Sem dúvida. E o Anderson falou a respeito do Fernando, né? O Fernando que entrou no lugar do Branquinho, assumiu a camisa 10, fez os 2 gols, foi o destaque do jogo, né? O Fernando que fez esse foi só, acho que se não me engano, o 5º jogo dele com a camisa do Santo André, né, Fattori? Então, até com bastante personalidade, fez os 2 gols, e agora uma dor de cabeça pro Toninho para saber se mantém ele pro jogo contra o Barretos ou não. Na verdade o Fernando é um cara que tem estrela, isso não dá para tirar dele. Ele começou como titular da campanha, jogou o primeiro jogo com o Rio Branco, o segundo ele se machucou contra o Tupiranguense. Depois ele voltou justamente contra o Barretos, fez o gol contra o Barretos na fase de classificação e se machucou naquele mesmo jogo, no terceiro jogo dele da 2. E agora ele voltou contra o São Caetano, que foi no 0-0, jogo de volta lá no Anacleto, e jogou o 5º jogo dele, sendo que ele fez 3 completos e já tem 3 gols, e os 3 gols contra o Barretos, né? É um cara que tem estrela, ele é bem lento pro ritmo de hoje, ele é muito cadenciado, não tem tanta velocidade, só que é um cara que inegavelmente tem estrela e tá mostrando isso nesse momento decisivo. Eu acho que o Toninho deve sacá-lo e colocar o Branquinho, seria uma alteração natural. Jogar com os 2 juntos, eu acho que só se fosse uma possibilidade de ter que fazer gols no Barretos, não acho, acho improvável jogar com 2 meias num jogo como esse, precisando do 0-0 para se classificar. Acho muito provável que ele mantenha esse esquema com 3 volantes que vem dando certo nessa reta final e apenas o Branquinho na articulação. Mas realmente é um jogador que pode contribuir com o Santo André na sequência do jogo, no intervalo, substituir o Branquinho. O Branquinho ganhou um reserva, onde a torcida pode confiar que tem uma sombra ali para no caso do Branquinho não estiver bem, estiver cansado, dá para entrar
com o Fernando ali no segundo tempo, para segurar um pouco mais a bola. E apesar de parecer algo improvável, o Fernando ele quer essa titularidade e ele falou para mim depois do jogo justamente isso daí. Ouve aí o que o Fernando falou após os 2 gols contra o Barretos. Graças a Deus, 2 vezes que eu joguei contra o Barretos, faz minhas 2 voltas como titular, tive a felicidade de fazer 3 gols em 2 jogos aí. A gente espera que na próxima partida aí o professor colocando a gente no jogo aí, a gente possa fazer mais um gol aí e nos ajudar nesse acesso. Uma vitória que com certeza coloca o Santo André em vantagem, mas não tem nada definido, né? Uma vitória importantíssima, fator casa a gente correspondeu, conseguiu uma vitória importante, 2-0, mas agora a gente vai jogar fora, tem mais 90 minutos aí pra gente poder colocar os pezinhos no chão, durante a semana trabalhar bem aí, ver o que a gente tem de ponto forte nesse jogo e os pontos fracos, para que a gente possa acertar e no próximo jogo em Barretos a gente possa ter uma excelente partida e sair de lá com acesso. Tá aí o Fernando, então, pés no chão, é o que o Santo André precisa para essa semana, Felipe, é manter o foco, a concentração total, porque nada tá ganho. Com certeza, né? E o Toninho, imagino que ele nem, sabendo disso, nem vai deixar isso acontecer, né? Não vai deixar o pessoal tranquilo, né? Achando que só vai fazer a viagem, vai jogar lá e pronto. Com certeza ele vai ficar em cima do pessoal aí, do jeito enérgico dele que a gente conhece. Vai pegar bastante no pé dos jogadores para ter bastante dedicação nos treinos durante essa semana, para chegar bem fisicamente e psicologicamente lá, que é o mais importante para o time. Com certeza vai ter uma pressão no início, né? E o pessoal vai ter que aguentar bem para os primeiros minutos, aí dar uma tranquilizada no jogo, tentar manter a bola ali. Imagino que essa é a estratégia que ele vai adotar no próximo jogo. Aproveitando que o Felipe falou do Toninho Cecílio, de bate-pronto, vamos chamar então a entrevista que o professor deu depois do jogo, falando justamente disso daí, que ele não vai deixar a galera se acomodar, que ele acha que não existe uma vantagem confortável do Santo André e que lá em Barretos vai ser um jogo duro. Acompanha aí. A gente fez um jogo respeitando o Barretos, mas tentando sempre o gol. Em alguns momentos não conseguimos, porque eles têm muita qualidade. Eu não vou acreditar, eu não quero acreditar que pela minha experiência, pelo que a gente já passou no futebol, essa seja uma vantagem confortável. Ela é uma vantagem, ponto. Existe uma vantagem merecidamente conquistada pela minha equipe. Sim, ela é uma vantagem, acabou aí. Vai precisar muito trabalho e muita seriedade para conseguir esse acesso. Não é nem meio caminho andado. Eu exijo que isso seja falado aqui dentro do vestiário. É uma parte, o início da final que a gente começou bem e construiu uma pequena vantagem. Tá aí, como o Felipe disse, enérgico Toninho Cecílio falando depois do jogo. O que você acha, Fattori? Você concorda com o Felipe? Vai ser uma semana que o Toninho vai cobrar muito trabalho desse Santo André? É a cara dele, né? Ele é um treinador que realmente fica muito próximo aos jogadores nesse sentido. Acho que a euforia no Santo André não vai ter essa semana. Acho que os jogadores também é um grupo muito experiente, um grupo que sabe muito bem o que está fazendo, está mostrando isso nessa reta final. Eu acho que o Toninho Cecílio tem esse perfil de segurar, brecar um pouco esse time. E, como o Felipe disse, acho que defender é a cara do Toninho. Acho que ele vai aproveitar esses dias que ele tem aí para articular o sistema defensivo. Lembrando que o Santo André, eu gosto de fazer essa conta que dá para mostrar o poder do sistema defensivo do Santo André. Com 10 jogos com o Toninho, o Santo André só tomou gols em 4 jogos. 6 jogos passou sem tomar gols. E isso é uma marca impressionante. Não tomou gol de times do jogo contra o Velo, que é um campo apertadinho ali. O Santo André ficou mais de um tempo e meio segurando o resultado, não tomou gol. Foi incrível como o sistema defensivo é consolidado, está consolidado. Então acho que ele vai aproveitar esses dias para repassar essa marcação aí e tentar fazer com que o Santo André chegue preparado para uma decisão, como ele gosta de falar, né? Que é mais uma decisão e o espírito tem que ser esse daí. Sistema defensivo do Santo André, que pode ter 2 novidades, porque o Adriano Apodi recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso, deve ser substituído pelo Jean, e o Diogo Orlando volta justamente de suspensão e briga ali por posição com o Dudu Vieira para recompor ali o meio de campo do Santo André. Agora falando ainda sobre Santo André e Barretos, falar um pouquinho da torcida, destacar e exaltar a torcida andreense que compareceu. Foi em grande número ao estádio Bruno Daniel, números oficiais 5.800, mas a gente acredita que tem ido muito mais, porque realmente estava bonito de ver a festa da torcida do Santo André, uma festa que começou antes mesmo da chegada do ônibus. Você está vendo as imagens aí que eu fiz lá na chegada da delegação do Santo André, com sinalizadores, fumaça,
o pessoal gritando, cantando, os próprios jogadores dentro do ônibus filmando a torcida, a festa da torcida do Santo André, foi realmente algo bonito de se ver e realmente acho que isso mexeu com os jogadores, né, Fator? A torcida tem feito a diferença nessa reta final, não só nesse jogo, a gente conhece alguns torcedores, participa de algumas redes sociais, justamente para sentir como está o clima entre eles, e os torcedores têm feito um trabalho de motivação desde o clássico contra o São Caetano. Eles fizeram um vídeo motivacional com alguns ex-atletas, dando força antes do primeiro jogo. Foram ao hotel no segundo jogo, mandaram uma carta para os jogadores, pedindo para que eles jogassem pela torcida, lembrando outra vez que o Santo André passou por um momento de estabilidade com o atraso dos salários. E agora, né, neste jogo, eles se articularam para justamente fazer uma recepção digna de time grande ali na entrada do Bruno Daniel, né? Eu vi as imagens, realmente foi muito legal. Acho que o jogador se sente prestigiado, né? Eu vi a imagem, inclusive, da assessoria de imprensa de jogadores saindo do ônibus, alguns deles acenando para os torcedores. Eu acho que o jogador se sente ali abraçado mesmo pela torcida. Óbvio que a motivação natural de conseguir um acesso tem dentro de cada um. Só que você vendo que a cidade está abraçando o time, a torcida está junto, acho que isso faz toda a diferença. O Toninho Cecília até citou sobre isso, né? Ele disse que isso daí mexeu com o brilho dos jogadores. E eu tenho certeza que o torcedor do Santo André vai para Barretos também. É óbvio que a distância é muito grande, vai em número pequeno, mas eu acho que ir para lá também é fundamental nesse plano do Santo André de subir para a primeira divisão. Até porque a torcida do Barretos deve comparecer em peso, é uma torcida também apaixonada, que espera ver o time na elite o ano que vem. O Barretos, que subiu recentemente da Série A3, está debutando aí na A2 neste ano. Então, Felipe, acredito que o Santo André não vai encontrar nem facilidade e nem estádio vazio lá. Pelo contrário, o Barretos vai continuar abraçando o time e vai lotar o estádio por lá, né? O estádio Fortaleza. Com certeza, né? Pro pessoal do interior tem essa questão de ver o time na A1, né? Alguns times do interior que a gente vê aí, o Red Bull, por exemplo, que não tem uma torcida grande, conseguiu chegar, mas os times que tem uma ligação forte com a cidade, caso aqui da região, o São Caetano, o Santo André, o São Bernardo, o Água Santa, tem o Barretos também, o Mirassol, são equipes regionais que têm a sua força na cidade, tem uma identificação muito grande com o torcedor, o Novo Horizontino também. Então, com certeza vai ter casa cheia lá, o pessoal vai fazer pressão em cima do Santo André, por isso que é bom o Toninho, novamente falando disso, preparar psicologicamente os jogadores, porque eles não vão entrar num campo neutro, né, sem a torcida estar apoiando, o pessoal vai apoiar o time do Barretos. Eu acredito que isso é um dos fatores que pode contar para o Barretos, né, os jogadores. Se aqui os do Santo André se motivaram, lá os jogadores do Barretos podem se motivar também para buscar esse resultado difícil aí de vencer por 2-0, pelo menos. Sem dúvida. Então, torcedor andrense que puder, vai aproveitar o sabadão lá em Barretos. O jogo está marcado para as 19h30. Vai ter transmissão da TV, mas o bacana é viver esse momento, viver, quem sabe, o retorno do Santo André Elite. Vocês podem também contar que o Diário do Grande ABC vai estar lá. Eu e o Anderson vamos estar lá para fazer a cobertura desse jogo. Um jogo histórico, sem dúvida nenhuma. Falando um pouquinho da outra semifinal também da Série A2, que o Mirassol foi a Batatais no sábado. Foi no sábado o jogo, né? Foi. E venceu por 1-0 o time de Batatais. O Mirassol venceu por 1-0 lá em Batatais e agora tem um segundo jogo em Mirassol, jogo às 10 da manhã do domingo. Um resultado que vocês viram de que forma? Foi surpreendente ou o Mirassol realmente tem mais elenco? Não, o Mirassol realmente é um time muito bom, né? Comandado pelo Xuxa no meio, o ex-São Caetano, que é muito identificado com o pessoal lá de Mirassol, né? Jogou muito tempo lá. É um time muito com qualidade técnica, né? O Mirassol é um time bom e fez um grande resultado em Batatais, né? Agora o Batatais vai ter que, assim como o Barretos, vai ter que se desdobrar para conseguir um resultado bom e tem a desvantagem de jogar fora de casa lá em Mirassol. Eu acho que o Mirassol, eu tinha dito semana passada, é muito superior ao Batatais. Acho que o Mirassol é bem parecido com o Santo André, tem bons jogadores tecnicamente e jogadores mais velhos, né? E estava sofrendo um pouco também com a maratona de jogos da primeira fase, mas individualmente, tecnicamente, o Mirassol é muito mais time que o Batatais. Eu acho que não vai ter muita dificuldade para em casa confirmar esse acesso, né? Eu acho que o Mirassol e Santo André tem tudo para estarem na A1 ano que vem.
Bom, mudando então um pouquinho o assunto agora para a Copa Diário do Grande ABC de Futsal. Neste fim de semana, no sábado, dia 30, a gente vai ter as finais das séries Prata e Ouro. A partir das 13 horas se enfrentam Coraz e Tormento, lá no ginásio Noemi Assunção, no Camilópolis. E às 14 vamos ter Texaco e Nápoles pela final da série Ouro. A organização está prometendo um grande evento, com DJ e muita festa, então vai ser bacana comparecer, apoiar as equipes e quem puder, então, marca presença lá que vai ser uma grande festa. E encerrar o programa falando a respeito do Circuito Popular de Corrida de Rua do Grande ABC. Estão abertas as inscrições para a etapa de Ribeirão Pires, que abre o circuito no dia 22 de maio. Fatori, quais são os canais que os corredores podem entrar para se cadastrar, para, enfim, pegar mais informações? São duas opções que os munícipes, né, aqui da região têm. Um é acessando o site do Diário, dgabc.com.br. Lá tem o hot site do circuito, onde tem as informações com o regulamento, as etapas, enfim. E também é possível acessar o link direto para inscrição pelo site do Diário. Ou então no parreiraschip.com.br, que é a empresa que está gerindo, organizando, né, as corridas. E lá também é possível preencher as vagas. Lembrando que o custo é R$80 por etapa, ou então o pacote para 7 etapas por R$480. Neste caso, você acaba pagando uma a menos, né? Então, aqueles que têm certeza que vai disputar todas as etapas é uma boa opção e ainda dá para parcelar no cartão de crédito em 3 vezes. Né? Maravilha. Bom, pessoal, então é isso. Vamos correr, porque corrida de rua é saúde, é bom, exercício físico é sempre bacana, é importante. E vamos encerrar o programa de hoje. Vamos encerrar com a previsão do Fatori sobre Santo André e Barretos, ou Barretos e Santo André. Quanto que vai ser lá em Barretos? Como eu disse antes do clássico, Santo André não perde lá em Barretos. Eu acho que é capaz de ganhar de 1-0, não escapar no contra-ataque, alguma coisa ali, fazer 1-0 lá no Barretos ainda. Hoje eu quero registrar também o palpite do Felipe. O que você acha, Felipe? Acho que vai ser aquele 0-0 dramático. Santo André segurando lá atrás, o Barretos com tudo, um ataque contra a defesa. E talvez o Santo André ache um gol no contra-ataque, mas acho que o Torinho vai jogar pelo 0-0, que é mais confortável. Não vou ficar em cima do muro também não, eu acho que o Santo André vai vencer o Barretos lá, por diferença de um gol. Agora o placar eu não sei direito não, só eu acho que o Santo André vai vencer, vai voltar para a elite, e a gente na expectativa então por esse retorno do Ramalhão à primeira divisão, tá certo? Bom, obrigado a todo mundo que acompanhou, siga acompanhando a gente na edição impressa, a gente vai falar tudo desse Santo André Barretos e tudo mais do esporte na região, tá certo? Muito obrigado, boa semana a todos, um abraço!